Fala, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Nata Matos, editor do Literatura BR, e hoje vou dar continuidade aos 2 vídeos que a gente já fez falando sobre a produção editorial de um livro, que no caso, em específico, é um livro que a gente está produzindo de verdade aqui no Literatura BR, o primeiro de autoria estrangeira da Maren Engel, uma canadense que o Ivandro Menezes trouxe pra gente, né, pro nosso conhecimento, e a gente abraçou a ideia do projeto, que é o romance Urso, que lá é considerado uma das grandes obras literárias da literatura do mundo do Canadá lá, enfim. Você pode conhecer um pouco mais sobre Maren Engel na descrição aqui do vídeo, clicando no link do Catarse, porque a gente está com esse livro lá no Catarse, né? Falta aí 30 dias para que a gente atinja a meta e faça esse livro acontecer aqui, trazer essa obra inédita, essa autora que nunca foi publicada aqui no Brasil, porque é uma obra que lá é considerada muito importante, então a gente acha que faz sentido também trazer para cá, porque ela traz diversos assuntos que podem ser conversados, debatidos, principalmente em clubes de leitura, né? Uma obra que com certeza muita gente vai querer ler em conjunto, porque existem diversos pontos em torno da personagem principal, né, que tem um certo relacionamento com o urso, e, enfim, vou deixar a história para um outro momento, então vocês cliquem aqui em catarse.me/urso para vocês saberem um pouco mais sobre a Maren Engel e também sobre o urso, tá bom? Eu queria falar para vocês o próximo passo depois que a gente assina o contrato, que foi o segundo vídeo aqui dessa série que eu estou fazendo até o livro chegar em nossas mãos. Depois que você assina o contrato, e nunca comece um livro sem ter assinado o contrato com ninguém, porque já passei por algumas lá no começo enquanto editor, então comigo hoje em dia tem que ser ali aquela coisa, né, tudo no papel pra gente ter a certeza absoluta que os dois lados estão resguardados. Mas feito isso, a gente vai montar o cronograma e escolher com quem trabalhar, tá certo? Geralmente a gente, enfim, chama pessoas que nós já conhecemos, né? A gente vai vendo se, vou passar uma revisão para você daqui a, sei lá, daqui a 40 dias. Tem tantas laudas. Em quanto tempo você consegue me retornar? Dá certo para você fazer? Você pensa às vezes no meu caso eu já trabalho com um designer que faz sempre as capas dos livros que eu edito, né? Independente de ser aqui no Literatura BR ou lá na Moinhos, que é o Sérgio Ricardo. Então já coloco na pauta para ele, já passo o briefing para ele, né? Um briefing que ele criou, enfim, que tem todas as... criou ali em conjunto com o Luiz Otávio, que é outra pessoa maravilhosa que a gente trabalha. O Luiz mandou lá um rascunho pra gente e a gente complementou. E daí a gente, sempre que lê o livro, no caso eu, nesse caso o Ivandro também, a gente deu uma brifada pro Sérgio fazer a capa do livro, mas ao mesmo tempo, veja você, a capa do livro não andava. Como assim? O Sérgio mandava propostas pra gente e a gente não curtia muito, então a gente acabou chamando outras pessoas. O próprio Tony, né, o tradutor, a Camila, que fez a revisão da tradução, a Diana Nobre, a gente foi chamando as pessoas que estavam aqui envolvidas no projeto para dar também opiniões sobre a capa, porque a gente acha que pode ser um problema, muita gente falando, mas ao mesmo tempo, quando uma coisa não anda, é bom ouvir outras pessoas. A capa é sempre um processo da produção do livro que ela vai correndo em paralelo a todo o resto, porque tem sempre uma pessoa responsável pela capa, né? E tem o editor que vai analisar se vale a pena, de maneira comercial ou não, colocar isso em equilíbrio, né? Porque também tem aquela questão artística da capa que vale sempre a pena levar em consideração. E daí a gente tem o primeiro momento, que é a tradução. Quem vai fazer a tradução, né? É uma pessoa que é inexperiente, uma pessoa que nunca trabalhou com tradução, é um nome já respeitado no mercado, você tem que analisar e você tem que ver dentro das possibilidades. Uma pessoa de peso, né, que já tem, sei lá, 10, 15, 30 anos trabalhando enquanto tradutor ou tradutora, ela vai cobrar um valor de lauda um pouco mais alto do que outras pessoas. Por quê? Porque você carrega ali também um pouco da marca do nome do tradutor. E uma parte dos leitores e leitoras leva isso muito a sério e gosta de vários tradutores e tradutores. Assim como tudo, né, na vida, a pessoa vai criando experiência e vai carregando consigo um valor até de mercado, né, assim que as coisas vão fazendo com que só por ser o trabalho ser daquela pessoa já é algo que você possa confiar. Tá certo? Mas isso também não inviabiliza você começar a colocar outras pessoas na roda, né? Eu gosto muito disso, eu gosto muito de chamar pessoas que já trabalham com tradução, mas de repente não fizeram uma tradução literária ainda, e, enfim, chamar, ou de uma certa língua, né? Que trabalharam sempre com inglês, mas sabem traduzir do espanhol, mas ainda não tiveram essa oportunidade de ter uma tradução publicada do espanhol, e daí fazer isso acontecer. Além da tradução, nós vamos ter os revisores, o revisor da tradução, que tem que saber, evidentemente, a língua que está sendo traduzida, né? A gente vai ter aí mais uns 2 revisores ou revisoras, além do preparador ou preparadora de texto, né? Que a preparadora vai vir aí, provavelmente, depois da primeira revisão da tradução, tá certo? No nosso caso, é assim
que eu tenho feito? Sempre tem uma revisão da tradução, depois a preparação, porque aí a preparação já está mais preocupada ali com o texto já em português e apenas isso. A revisora que faz a revisão da tradução, ela tem que ver o texto em português, mas sempre fazendo um cotejo com o inglês. Não que o preparador ou a preparadora não faça isso, mas é um olhar um pouco diferente. Assim como o do preparador também é diferente do revisor e da revisora. Porque o revisor e a revisora vai estar mais atento aos aspectos mais técnicos do texto, digamos assim, enquanto o preparador vai estar preocupado com isso, mas também preocupado com a questão textual em si, né? A questão de mexer nas frases, assim, de mudar um pouco, às vezes até o tom, para que fique mais agradável para nós que estamos lendo os livros. E além, depois disso tudo, né, que vai passando por esse processo, o livro chega para o diagramador, que vai fazer o projeto gráfico, e aí a gente tem mais uma pessoa depois para fazer a revisão. Então, tudo isso, você tem que ter em conta o seguinte, que no primeiro momento você tem que saber com quem você vai trabalhar. E você tem que ter ideia, por exemplo, quantas laudas tem um livro. O livro tem 100 laudas, você por experiência vai aprendendo que 100 laudas é possível revisar, receber isso, digamos, em 10 dias, em 15 dias. Então você começa a montar 15 dias para a primeira revisão, 5 dias para fazer a diagramação, mais 10 dias para fazer a revisão número 2, mais 5 dias para fazer os ajustes na diagramação, eu vou dar aqui um mês para tentar produzir a capa, e tudo isso vai correndo e você tem que montar o cronograma. É literalmente sentar na planilha ou colocar o papel na sua frente e colocar todas as etapas, todos os dias, o tempo que vai levar. E não se esqueça nunca de colocar um respiro, tá certo? Principalmente, como assim, Nata? O livro tá pronto, né? Vou mandar para a gráfica, é isso aqui, tá fechado o cronograma. Coloca, se o seu cronograma tá dando 60 dias a produção do livro, coloca 75. Porque em algum momento alguém pode ficar doente. Você pode não ter tempo de liberar o arquivo naquele momento. O livro foi para a gráfica e de repente você mandou o arquivo errado. Já aconteceu comigo também isso. Então você tem, às vezes para liberar o arquivo você demora até uma semana, porque você manda para a gráfica, eles mandam de volta, você vai ler o arquivo, você encontra algum problema e tem que mudar, tem que mandar para o designer, volta para cá, manda para a gráfica para reaprovar. Então toma cuidado com isso, coloca uns 15 dias de suspiro. E se a gráfica, por exemplo, te pede 10 dias úteis de impressão, coloca 15 dias úteis de impressão. E assim você vai aprendendo que é melhor trabalhar com calma, com um prazo maior, do que correr atrás, sei lá, do papaléguas, tá ligado? Você tem que ir no seu tempo e você vai aprendendo isso à medida que as coisas vão acontecendo quando você está produzindo o livro. Quando a gente está começando enquanto editor, a gente quer fazer tudo muito rápido e tudo muito bem feito. Por experiência própria, assim, com 9 anos editando livros, a minha dica é não corra, mas também não faça algo tão moroso demais. Coloca no papel o cronograma, faz isso acontecer na medida do possível, né? Sempre para mais e para menos, que com certeza você vai ver que o seu tempo ele existe. Você vai entender quanto tempo você leva para fazer uma revisão, para fazer a diagramação. Quando eu digo fazer, é você mandar, você gerenciar isso tudo e fazer o livro acontecer e também ter o livro nas suas mãos depois que sai da gráfica. Ainda tem a transportadora para chegar até onde você está. E daí existem outros aspectos que a gente vai discutindo. Essas próprias etapas aqui que eu falei bem rapidamente vão virar outros vídeos aqui no canal, tá certo? E vou ver aqui qual é o próximo vídeo do Urso, da Maren Engel. De repente eu venho falar um pouco sobre o que eu falei no início, sobre a capa do livro, que deu um trabalhão medonho, e de repente eu posso convidar alguém para bater um papo comigo sobre isso, tá certo? Então, até a próxima e se inscreve aqui no nosso canal para a gente continuar fazendo o que a gente tem feito por aqui, que é divulgar literatura e produzir conteúdo literário. Um abraço!